E aí, meus queridos, livro PNLD de Matemática, página 116. Vamos ver aí os triângulos. Gente, o que é um triângulo? Lembram-se? Tá vendo aí? Tem o desenho de um triângulo de sinalização. Tá vendo aqui esse desenho aqui? Isso aqui é um triângulo. O que é um triângulo? Gente, o que é um triângulo? Então, vamos lá. Triângulo é todo polígono que tem 3 lados. Simples assim, tá? Então, eu já respondi. Agora, você vai desenhar 2 triângulos diferentes, ok? Perfeito. Número 2. Observe este triângulo. Ele pode ser representado por triângulo ABC. Vocês estão vendo esse triângulozinho aqui, ó? Toda vez que eu for representar um triângulo que tem os lados A, o lado B e o lado C, eu escrevo desta forma, tá? Esse triângulo aqui, ele tem a medida do comprimento dos lados dele são 4 centímetros desse lado, 4 centímetros desse lado e 2 centímetros deste lado, ok? Nós vamos fazer o mesmo agora aí nessas atividades. Faço o mesmo com os triângulos abaixo, indicando a representação e a medida do comprimento dos lados deles. Use uma régua para medir. Claro, eu preciso de uma régua, tá vendo? Aqui ele mediu 4 centímetros, então a régua tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, ok? A régua é importante. Vamos lá, um outro exemplo com a reguinha? Olha lá embaixo, esse triângulo aqui, triângulo MNO, ele vai ter também um lado de 4 centímetros. Quantos centímetros será que vai ter esse lado aqui? E quantos centímetros tem aqui? Vocês vão responder essas questões e essas aí, tá? Vão medir o lado desses 6 triângulos, tá? 7, na verdade, né? E na atividade 3, considere os triângulos da atividade anterior, que são esses aqui, ó. A atividade anterior é a atividade número 2, são esses 3 que estão aqui e esses 3 que estão aqui, ok? Muito bem. Então, os triângulos que têm os 3 lados com medidas de comprimentos diferentes, então eu vou colocar aqui, ó, o M e o N, o triângulo, né? Triângulo, não posso esquecer. MNO e o triângulo EFG. Eles têm 3 lados com medidas diferentes, tá? E não deixa de ser um triângulo. Para ser um triângulo, não precisa ter todos os lados iguais, ok? Na letra B, os que têm os 3 lados com medidas de comprimentos iguais. Então, vocês vão colocar lá, triângulo e as letras dele, ok? Escrevam direitinho. Letra C, os que têm apenas 2 lados com medidas de comprimento iguais, tá? Então, eu vou também escrever aqui, triângulo e ver qual que é que tem. Vamos lá. Os triângulos, eles têm nome. Eu tenho o triângulo retângulo, que a gente vai ver hoje. O que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um dos lados um ângulo reto, tá? Então, vocês viram, mediram bastante. Lembram-se da mãozinha com o ângulo reto? Ângulo, toda vez que eu tenho um ângulo reto, Ai, que isso aqui não tá reto, né? Mas isso aqui é um ângulo de 90 graus, ok? E o ângulo reto, eu coloco esta representação aqui, tudo bem? Então, tá fácil de ver aí qual que é o triângulo que tem o ângulo reto, tá? Então, aqui, ó, nessas linhas, vocês vão escrever. Sim, esse tem ângulo reto. Não, esse não tem ângulo reto. Esse é sim, esse é não. Então, só coloquem aqui as palavrinhas sim e não, desde que eles sejam os ângulos, que eles tenham ângulo reto, ok? Muito bem. Existem 2 tipos de esquadro. Esquadro é uma régua,
tá? Então, normalmente é usada em educação artística lá na frente, quando vocês forem estiverem lá na 7ª, 8ª série. Então, aqui eu tenho a representação dos esquadros, na imagem A e na imagem B. São 2 esquadros. Qual desses esquadros tem a fórmula de triângulo retângulo? O que é um triângulo retângulo? É aquele que tem o ângulo de 90 graus, ok? Qual deles tem? Esse ou os dois? Pensem aí. Qual deles tem 2 lados com medidas de comprimentos iguais? Vai responder aqui. 6. Desenhe no espaço ao lado um triângulo retângulo no qual o ângulo reto é formado por lados com 3 centímetros e 2 centímetros de medida de comprimento. Olha lá, gente. Para ter esse ângulo aqui, ó, aqui tem que ter 3 centímetros e aqui tem que ter 2, tá? Ou ao contrário, ou aqui tem que ter 2 e aqui tem que ter 3. Então, prestem atenção aqui. Façam o desenho com régua, tá? Não se esqueçam da régua. E 7, responda de que tipo são os três ângulos nos triângulos retângulos. Oh, meu Deus, o que é isso? Lembra naquela atividade outra que eu falei para vocês que tinha o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso? Eu gravei um videozinho para vocês lá. Na atividade do EMAI, tá o nome desses ângulos. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Um ângulo agudo é o ângulo que tem menos, ele é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, ok? Então, responde aí de que tipo são os 3 ângulos nos triângulos retângulos.